Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Em Frente. Nós estamos falando aqui esses dias a respeito de depressão. Essa depressão comum que todos temos. Qual que é a comum, né? Essa tristeza, uma tristeza que a gente tem aí dia a dia. Não estou falando aquela medicamentosa ligada a qualquer questões hormonais, quaisquer questões que sejam hormonais, físicas, né? Que você deve procurar um médico, mas às vezes tem aquelas angústias, aquelas tristezas que se a gente entender o porquê e aí a gente, né, se conseguir se colocar dentro da situação e repensá-la, as nossas emoções já podem mudar e a gente volta a ficar alegre e feliz. Eu estou contando para isso aqui com você sobre um caso da Bíblia registrado em 1 Reis 19. Como você sabe, sou o pastor Silas aqui da IPI de Rolândia e nós estamos juntos todos os dias, em segunda a sexta-feira aqui na TV Cultura em 2 horários, às 8 da manhã e 1h30 da tarde. Vem com a gente todo dia, tá bom? Olha, eu quero ler aqui para você o texto de 1 Reis 19, onde a Bíblia diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: façam-me os deuses, ou até mais, ou como eles queiram, se amanhã por estas horas não estiver acontecendo com você a mesma coisa que você fez com os profetas de Baal. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ali deixou o seu moço e ele mesmo se foi ao deserto, caminho de um dia, se assentou debaixo de um zimbro e ali pediu a Deus, dizendo: Senhor, me mata, basta, toma agora a minha vida, a minha alma, porque eu não sou melhor do que meus pais. Bom, o Elias, ele teve uma depressão dessa, ele teve um dia de uma tristeza, mas uma tristeza tal que ele chegou a pedir a Deus a morte. Não sei se um dia você chegou já nesse ponto. Na verdade que todos nós já, né? Quantas vezes na vida a gente passa, às vezes, uma tristeza, uma angústia. Às vezes pode ser realmente uma depressão. Aí precisa averiguar com um médico. Mas às vezes é uma emoção ruim, uma tristeza. E que a gente precisa identificar a causa desta tristeza. E identificando a causa dessa tristeza, nós vamos vencê-la. Nós vamos entender o que está acontecendo. A partir da história da vida do Elias, que teve um dia de uma angústia tremenda, pode chegar para Deus e falar: Deus, me mata. Eu quero comunicar com você a respeito disso. Veja bem, o Elias, ele viveu muitas coisas, como eu já relatei aqui, ele tinha visto coisas miraculosas da parte de Deus. E quando ele chega lá no Monte Carmelo, e ele reúne 850 profetas, 400 de um lado, 450 do outro, mas todos contrários ao único e verdadeiro Deus. E ele faz uma colocação para todo o povo e também para aqueles profetas, né? Ele fala para eles assim: olha, vamos fazer um combinado aqui. Cada um vai gastar um tempo buscando o seu Deus, para que mande fogo do céu. O que responder com fogo, nós vamos ter que reconhecer que esse realmente é Deus. Todo mundo concordou e aí começou a haver ali no meio deles um grande clamor de todos os lados. O Elias só ficou quieto. E na verdade, em alguns momentos ele entrava e falava: vai, clama mais, grita mais, pode ser que ele não esteja ouvindo. Vai lá, fala mais alto, pode ser que ele esteja no banheiro. Olha, pode ser que ele tenha feito uma viagem. Ele ficou falando isso para eles, porque ele sabia que, na verdade, para quem aqueles profetas estavam orando, clamando, esse alguém não existia. Então Elias ficou bem tranquilo com essa situação. Mas aí chega um momento que ele faz a sua oração, uma única. Conversa com Deus e diz: Deus, mostra agora para este povo que foi o Senhor que me chamou e que aquilo que eu estou fazendo aqui prova a tua existência. Naquela hora, Deus mandou fogo do céu, consumiu toda a água que tinha ali e o holocausto que eles tinham colocado naquele altar. Todo o povo começou a gritar:
Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que coisa boa, né? Aparentemente, resultado total. Mas não é verdade. Elias saiu daquele monte e olha, não foi acompanhado. As pessoas, embora tenham gritado só o Senhor é Deus, não se converteram ao único e verdadeiro Deus. Não entregaram verdadeiramente a sua vida para Deus, não passaram a temê-lo, não. Tanto que não ficaram do lado do Elias, não o ajudaram. Ele então foge e ele se angustia. Uma das causas da tristeza de Elias, que também pode ser a nossa, e que às vezes a gente pode até estar confundindo com uma depressão, mas talvez a gente precisa parar, lembrar o que tem nos acontecido até aqui. Talvez a gente chegue num ponto de entender, então foi isso. Aparentemente, Elias tinha realizado uma grande obra sem resultado. Aparentemente, Elias tinha completado uma grande tarefa dada por Deus, mas parece que não tinha resultado. O que Elias esperava? Qual que era a expectativa de Elias ao orar pedindo que Deus mandasse fogo? Era provar para aquela gente que o Deus a quem ele servia, o Deus que o tinha enviado para fazer aquilo, era o único e verdadeiro Deus. Mas o que foi que aconteceu? Aquelas pessoas gritaram só o Senhor é Deus, mas não se converteram de verdade. E Elias ficou frustrado. Muitas vezes a tua tristeza, a tua angústia, essa coisa quase que de morte, fala, para mim deu. Talvez porque lá no teu trabalho você está se esforçando, e aparentemente não vê resultado. Talvez na tua casa você está orientando, está aconselhando seus filhos, por exemplo, não está vendo resultado. Não sei, talvez você esteja cuidando até mesmo de si próprio, com algum tratamento, não está vendo resultado. Mas sabe, queridos, há coisas que a gente simplesmente precisa fazer. Elias, por exemplo, precisava obedecer a Deus. Elias deveria obedecer a Deus. Ponto final. Bastava. Era para isso que ele tinha sido chamado, para obedecer a Deus. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde nós somos constantemente cobrados de metas. Temos metas impostas todo dia, que a gente precisa alcançar de qualquer jeito. No nosso trabalho, na nossa casa, a gente mesmo se coloca em posições em que a gente coloca certos objetivos que a gente estabeleceu e de repente, por causas externas, porque a gente fala, se dependesse de mim ia acontecer. Tá certo. Se dependesse de você, você estaria fazendo aquilo que você gostaria de fazer, mas nem sempre as coisas dependem totalmente de nós. Tem um filósofo chamado Agostinho, ele é lá de Hipona, na África, ele é já do 5º século depois de Cristo, e o Agostinho dizia o seguinte, olha, o homem tem liberdade, mas o homem não tem autonomia. Ouviu? O homem tem liberdade, mas o homem não tem autonomia. Isso nos faz sofrer. Qual a diferença de liberdade e autonomia? Liberdade é você acordar cedo e falar, vou trabalhar hoje, deixa eu ver aqui no meu guarda-roupa qual a cor da camisa que eu vou usar. Isso é liberdade. Aí você sai à rua, pega o seu carro, por exemplo, e você chega a uma determinada rua, tem um semáforo, um farol, e está vermelho. Você pode se obedecer? Tem ali um grande cruzamento. Os carros estão a toda velocidade cruzando por ali. O farol está fechado para você. Você tem a liberdade de cruzar o farol? Vou dizer que você até tem a liberdade, mas você não tem a autonomia. Autonomia significa significa próprio. Nomia significa lei. Nós não temos leis próprias. Isso nos angustia. Por quê? Porque a falta de autonomia nos demonstra que nós somos limitados. Sabe uma coisa que veio nos mostrar isso de maneira tão clara? A pandemia. A pandemia mostrou a nossa falta de autonomia. Você não pode entrar em certos ambientes, aliás, hoje em todos os ambientes públicos, se você não estiver de máscara. Você tem liberdade para isso? Não. Você tem liberdade para sair da sua casa sem máscara, mas você não tem autonomia para entrar onde você quiser sem máscara.
Você não tem uma lei própria que possa reger a tua ação nesse momento. Ah, eu quero, sei lá, fazer uma grande viagem. Você tem liberdade. Você quer fazer? Faça. Só que aí você esbarra numa outra coisa. Uma grande viagem dos sonhos custa caro. Hoje a pandemia também impede, mas em épocas normais custa caro. Se custa caro, eu não tenho condições de fazer agora. Então eu fico travado na minha falta de autonomia. Querido, quando a gente entende isso, que tem certas coisas que não dependem de você, tem coisas que você está se esforçando e você está fazendo o seu melhor, basta. Contente-se com aquilo que você pode fazer. O que não está na tua mão, não está na tua mão. O que está na tua mão, está na tua mão. Faça. E faça bem feito, conforme você sempre faz as coisas. Mas e se não surtiu o efeito que eu espero? Se não surtiu o efeito que você espera, você precisa observar o seguinte. Por que não surtiu? Não surtiu porque você deixou de fazer algo que você deveria fazer? Ou não surtiu porque para surtir algum efeito dependia de situações externas a você, fora de você? Porque se não aconteceu o que você esperava, porque dependia de coisas que estão além de você, então você não tem culpa. O Elias, ele tinha que ir lá e falar para aquele povo, gente, só o Senhor é Deus. Esse era o mandamento de Deus para ele, vai lá e prega, ponto final. Se eles iam se converter, se eles queriam aceitar, se eles iriam mudar de vida, se eles iriam apoiá-lo, não era problema dele. A questão dele era, vai lá, faz o que você tem que fazer da melhor maneira possível. E ele fez. Mas ele ficou se cobrando porque aparentemente não teve resultado. Ah, fique em paz. Descansa teu coração. Deixa esse perfeccionismo. Buscar fazer as coisas com perfeição é uma coisa. Ser perfeccionista, agir com perfeccionismo, está te deixando mal. Porque as coisas não dependem todas de nós. Não depende tudo de você. Você coloca grandes expectativas nas pessoas de fora, esperando que elas tomem atitudes que você fala, mas eu faria assim. Você faria assim. Se eles não fazem, não é problema teu, não é problema meu. Nós simplesmente fazemos aquilo que cremos que Deus pediu para que fizéssemos, aquilo que entendemos pela palavra de Deus que é certo, e tranquilizamos o nosso coração depois. Isso com certeza vai te ajudar a vencer essa tristeza que pode até parecer uma depressão, uma frustração por um fim não realizado, mas que não dependia de você, mas você fez sua parte, acabou, tá tudo bem com você, fica em paz, volta a sorrir, volta a se alegrar, coloca um novo alvo e segue em frente, porque Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Bom, é esse o programa de hoje, que Deus te abençoe. Você quer nos conhecer melhor? Estamos ali na Santos Dumont 1075 aqui no centro de Rolândia. Se você quer saber mais informações sobre nossas atividades, pode entrar em contato lá no 43 30 15 27 27, que também é o WhatsApp. Ou então, entra nas nossas redes sociais. Vai lá no Facebook, Em Frente Responde, curte a nossa página. Vai lá no Instagram, @Em Frente Responde, segue a nossa página. E no YouTube você pode se inscrever no nosso canal. Vai ser um prazer ter você por lá. E nosso WhatsApp aqui do Em Frente Responde, hein? 439 9147 5007. 439 9147 5007. Que Deus te abençoe. Até o próximo Em Frente. Ó, eu te amo em Jesus. Tchau. Até o mais.